Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ramatiz Sem Fronteiras. Hoje o bate-papo é com Sávio Mendonça. Ele é amazonense e reside em Brasília há mais de 41 anos. Sávio trilha o caminho espiritualista desde 1990. Em 1987, ele entrou na Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, onde teve contato, conheceu obras do nosso querido mestre Ramatiz. Desde 2013, ele vem psicografando, inclusive, livros, obras desta corrente ramatiziana. Sávio, seja bem-vindo ao programa Ramatiz Sem Fronteiras. Boa noite, obrigado, Alessandro. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar dialogando aí no seu programa. Muita satisfação ter você aqui, Sávio. Recentemente nós fizemos o nosso 10º Encontro Espírita pela Paz, e o Sávio foi um dos palestrantes, fez inclusive a abertura desse nosso encontro, teve uma repercussão muito boa, muitas pessoas comentando. Sávio, eu quero que você conte um pouquinho dessa sua trajetória. 1980, que você teve contato, que você começou, teve contato com a yoga, e automaticamente veio o restante dos estudos aí espiritualistas. Fala para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Então, é interessante aí a gente ver atrás de você, né, o Mestre Jesus e Yogananda, né? Nos anos 80 eu tive, para ser mais preciso, no ano de 81, eu comecei a fazer yoga, né, como a turma está falando hoje em dia. E foi quando eu conheci, era yoga integral, né? Tinha parte de asanas e pranayamas, né? Parte de hatha, né? Yoga. Uhum. Tinha a parte de meditação, né? Raja, né? Raja Yoga. Tinha Nana, né? A parte de estudo, né? De conhecimento. Karma Yoga, que é a parte de caridade, né? Bom, enfim, e na época eu tive a oportunidade de ler aquela obra, autobiografia, né? Autobiografia de um yogi. De um yogi, né? Isso. Do Yogananda. Uhum. E conheci alguns grupos, né, dele. Cheguei a frequentar um por pouco tempo. E, enfim, na época comecei a fazer umas andanças para alguns grupos espíritas, grupos de ufologia. E em 87 eu assisti a uma palestra da América Paulielo Marx. Então, na época, psicografava obras de Ramatiz, né? Assisti a palestra dela e ao término da palestra eu fui nos bastidores e falei, achei o que eu estava procurando, né? Que é essa proposta universalista de síntese, né? União de tudo. E a partir de então mergulhei nas obras de Ramatiz, e no ano de 89 eles mudaram o grupo deles, que era a Fraternidade do Triângulo da Rosa da Cruz, mudaram para Brasília. Então, eu já moro em Brasília, né? Comecei a frequentar, e em 98 teve um encontro Ramatiz em Porto Alegre, se não me engano foi em 98. E logo depois, não demorou muito tempo, a América ela sofreu um acidente, né? Aliás, um pouco antes desse encontro, ela tinha sofrido um acidente e desencarnou. E, bom, logo depois eu acabei me desligando do grupo, né? E continuei fazendo outras buscas. Logo depois começaram a vir mensagens, assim, eu comecei a escrever de maneira avulsa, né? Mensagens soltas, inclusive algumas de irmãos de fora da Terra, né? De orbes de fora da Terra.
E junto com aquilo me vieram muitas dúvidas. Eu comecei na época, um pouco antes do desencarne do Chico Xavier. Eu fui a Uberaba ainda no final dos anos 90, 99, por aí, 2000. E estava me vindo muito que eu tinha que organizar um trabalho, né? E me preparar para começar a escrever. E eu já tinha exercitado algumas mensagens, mas me vinham muitas dúvidas. Desculpa. Então eu fui visitar o Chico, uma fila gigantesca em Uberaba. Já era noite, estava às 8 da noite, estava na fila desde umas 3 da tarde. E quando chegou na minha vez, ele segurou na minha mão, olhou. Eu queria conversar com ele, né? E ele olhou para mim e falou assim: é isso aí, meu filho, siga em frente. E mandou próximo. Eu falei: puxa vida, mas eu queria conversar com ele. Mas também, quando eu olhei para trás e vi uma multidão, né, que ele já tinha atendido, ainda ia atender, eu falei: não. Eu estava impressionado, inclusive, com a fragilidade que ele já estava tendo, né, e tendo aquele trabalho até tarde, atendendo milhares de pessoas diariamente. Inacreditável. Aí eu fiquei com aquilo, puxa vida. Aí depois eu parei e pensei: tá, mas eu acho que ele respondeu o que eu queria. Quando ele olhou e falou para eu seguir em frente, era isso mesmo, e para eu seguir em frente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, enfim. Voltando para Brasília, então continuei ainda tentando encontrar alguns grupos e não conseguia me adaptar em nenhum. Né? Depois que a gente conhece essa abordagem universalista que Ramatiz traz, é muito complicado a gente se enquadrar em outra abordagem, né? Eu acho que a gente tem que respeitar todos os caminhos espirituais, né? Cada um no seu processo, cada um na sua metodologia, na sua sistemática, e cada pessoa sintonizada com a respectiva abordagem. E, enfim, e aí ainda nos anos por volta de 2004 até mais ou menos 2007, 2008, mais ou menos, não, um pouco mais, até mais ou menos 2010, a gente fazia um trabalho em casa, né, de fazer um evangelho, fazer estudo, enfim, mas não mais do que isso, não mais do que além de estudo, né, estudo e prece. Mas eu comecei a sentir que era muito pouco, que tinha algo mais. Quando foi aí pelos idos de 2011, 2012, começaram a me buzinar no ouvido que eu tinha que começar a escrever. Aliás, pouco antes, em 2011, a gente cria o Grupo Dharma, né? Que em sânscrito significa dever, né? Em 2011, a gente cria o Grupo Dharma e a gente começou a frequentar um espaço de terceiros, e esse espaço foi vendido, fomos para um outro espaço, e nesse espaço, eu não vou dizer, por uma questão de ética, quem, mas uma determinada linhagem, vamos dizer assim, da abordagem espírita foi meio que de olheiro, mandava olheiros para ver o nosso trabalho. Quando viu que era sob a égide de Ramatiz, e aí falaram que ou a gente se adequava à linha do que eles doutrinavam, ou a gente deveria ser convidado a se retirar. Eu falei: então gente, obrigado pelo convite de retirada. Então a gente saiu, fomos para um outro lugar, enfim, a gente ficou migrando até a gente chegar no espaço atual. E a gente tinha trabalhos todas as segundas-feiras, né? E inclusive eram todos presenciais. Aí veio a pandemia, a gente não quis parar, ficamos fazendo trabalho online, e muita gente, assim, para quem conhece o Brasília, é meio complicado, é plano, mas é tudo distante, né? Aqui sem carro é complicado, não mais até tarde da noite.
Então, um mora num lugar diametralmente oposto a outro, enfim. E aí propuseram fazer uma presencial e manter uma online, porque facilitaria devido a essa dificuldade de deslocamento e tal. Tudo bem, Uhum. continuamos com essa abordagem. Então, numa segunda, a gente faz esse trabalho online, e esse trabalho a gente procura fazer um mergulho interior. É um trabalho que a gente adota algumas técnicas, faz um mix com algumas técnicas de yoga, de meditação, mas sempre deixando sob a inspiração do plano espiritual. A gente trabalha com a falange de Dharma, né, que é uma falange da colônia do Grande Coração, ligada, evidentemente, a Ramatiz, e traz a simbologia do triângulo, da rosa e da cruz, né, que foi onde a minha origem, lá no tempo da América. Uhum. É interessante que a América sempre colocava, quando surgiu, como surgiu essa junção, né, do triângulo da rosa e da cruz, que foi vamos dizer assim, o que a gente aqui no mundo, nosso mundinho aqui chamaria de parceria, né, entre Ramatiz e Akhenaton, né, que Akhenaton foi fundador da Rosa Cruz, né, ainda lá no Antigo Egito, e Ramatiz trabalhava com a simbologia do triângulo e da cruz, né? Então, e a proposta era exatamente unir os ensinamentos do Ocidente com o Oriente, né, entendendo que o planeta ele é uno, né? Importância dos conhecimentos orientais, da meditação, de toda essa abordagem no campo da mente, né? E o outro componente da rosa, né, que tem a ver com a sensibilidade, com o coração, com a abordagem cristã, indo mais além, né, na abordagem universalista, crística, né? Legal. Sávio, só para a gente dar uma pincelada, você estava falando dessa questão do nosso querido mestre Ramatiz, infelizmente, algumas linhas ainda têm esse preconceito. Eu lembro que a gente estava convidando alguns irmãos muito queridos, que têm um trabalho maravilhoso em casas aqui no nosso estado, participar do Encontro Espírita, e algumas pessoas depois me falaram: Alessandro, olha, eles são mais ligados a determinada linha, tal, então por isso que não participaram. Infelizmente, é triste isso. Mas aí, o que importa é o amor, a fraternidade que a gente tem pelo próximo, a misericórdia, a Claro, caridade. Isso está acima de qualquer coisa. A gente, como eu sempre falo, o preconceito ele é de nós, seres encarnados que estamos aqui. A espiritualidade amiga tem um entendimento totalmente diferente em relação a isso. Tanto é que você vê aqui do nosso lado, a gente tem uma imagem do nosso querido mestre Yogananda, que é um dos diretores da nossa casa, aqui em Campo Grande, juntamente com o mestre Ramatiz. E você estava falando dessa questão da yoga, que aí você teve o contato com as obras, e sabe, que momento, assim, você estava explicando que você começou a sentir que vinha alguma mensagem, que era a mensagem dessa corrente ramatiziana, do mestre Ramatiz, para você trazer esse ensinamento para nós, aqui encarnados. então, aí por volta de 2012, mais ou menos, 2013, estava me vindo muito, eu acordava com aquela sensação como se alguém tivesse me falado que eu tinha que começar a escrever. E eu ficava, às vezes, em dúvida, né? O período que eu participei no grupo da América, né, Fraternidade do Triângulo da Rosa da Cruz, foi um período assim, de aprendizado muito grande, foram 9, quase 10 anos de aprendizado, e no campo da mediunidade, principalmente, cromoterapia, uso de cristais, enfim, radiestesia. Apesar de tudo, eu sempre fui meio São Tomé, sabe? Ver para crer. Eu sempre fui muito questionador. Mas chegou um ponto que eles estavam literalmente me derrubando. Eu sentia me empurrarem da cama, né? Me empurrarem da cama. Porque começou a vir que às 6 da manhã eu tinha que estar sentado a postos. E eu não estava ainda levando muito a sério. E aí, literalmente, eu sentia me empurraram da cama. Eu caí quando eu olhei, eram 20 para as 6. Aí me veio de novo aquela buzinaram no meu ouvido. Eu falei, não, isso não é brincadeira. E aí eu
sentei, me arrumei, 6 da manhã eu estava lá a posto, sentado, e aí começou a vir mensagem com uma velocidade gigantesca. É como se viesse uma gota de informação e aquela gota caísse na minha mente, mas dentro daquela gota de informação vinham milhares de palavras, milhares de informações. É como se uma gota de informação, de pensamento desses irmãos que estão à nossa frente representasse assim milhares de frases nossas, centenas, muitas frases nossas. E aí me vinha, eu entendia perfeitamente, ficou acertado. Você vai ficar 1 hora nesse processo, de 6 às 7. E era interessante, eu começava a escrever rápido, depois eu começava a ler. Bom, uma coisa interessante, que às vezes estava tão interessante que eu queria continuar escrevendo, mas é como se de repente chegasse, dava 7 da manhã, dava um vazio. Eu começava a escrever, eu falei, mas não está igual, não sou, agora sou eu. Né? Então, foi um período de aprendizado nisso. Né? Foi, na verdade, a primeira obra que veio foi Missão Planetária, e era para ter volume 1 e 2, né? E a editora sugeriu dividir em 2 blocos, que seria... Depois entendi que seria uma tríade, né? Era Missão Planetária, 1 e 2. Sugeriu dividir, ao invés de manter 1 e 2, sugeriu ficar o volume 1, Missão Planetária, e o segundo, Derradeira Chamada. Enfim, e aí uma questão, a editora sugeriu, isso eu não alterarei nada, né? Mas esse aprendizado, ele foi, assim, os primeiros 6 meses não foram simples, né? Eu vinham muitas informações que eu desconhecia, eu ia pesquisar sobre essas informações para tentar entender melhor. Às vezes, eu pedia para outras pessoas lerem e as pessoas diziam, olha, tem muita informação, não entendi direito. Quando eu olhava para aquilo que eu tinha escrito, eu entendia perfeitamente, mas aquilo precisava estar numa linguagem mais acessível e de uma maneira mais simples ou direta, ou não estava claro, estava muito hermético, eu estava entendendo o que estava ali, mas essas pessoas não estavam entendendo, então não adiantava. Então, eu comecei a reescrever sem tirar o conteúdo, né? Mantendo o conteúdo. Então, foram mais ou menos uns 6 meses de ajuste fino. Aprendizado. Aprendizado. Com o tempo, o fluxo mudou completamente. Então, eu hoje, inclusive, estou escrevendo um outro trabalho e assim é bem mais rápido, bem mais simples, menos complexo, assim, porque é como se tivesse se enquadrado no trilho do ajuste fino que esses irmãos trabalham, né? Sim. E é diferente, por exemplo, quando a gente trabalha com entidades desencarnadas, a gente sente... São processos diferentes, né? Faz muito tempo que, já tem algum tempo, que eu não sinto a presença de Ramatiz, mas das vezes que vieram mensagem dele, na hora é como se minha mente ficasse do tamanho da Terra. Era um negócio assim absurdo, né? Uma expansão mental gigantesca. E eu sentia que era a presença dele, e aí, quando, por exemplo, eu sentia a presença de Nicanor, era diferente. Eu sentia a vibração dele. Ele atuava não no campo mental, mas no campo astral. Então, eu não senti... a relação mente... É difícil de explicar, mas a gente sente a vibração, né? Porque a gente está lidando com energia astral. É um processo E diferente. é um sentimento de amor gigantesco, né? Gigantesco de Nicanor. E foi interessante, a Ramachaim, por exemplo, que é uma outra entidade da mesma falange, né? Mesmo grupo, foi discípulo de Ramatiz. E as imagens que eu vi, que, se eu não me engano, foi a dona de Honorá, que era uma médium que trabalhava com pictografia no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60,
E a imagem que eu olhava para Ramachandra era um ser assim austero, né? Sério, né? Muito firme. Então, a imagem depois, quando eu tive algumas visões assim muito rápidas dele, né? As evidências que me vêm são muito flash, são muito rápidas, diferente de uma pessoa. Tem uma médium no nosso grupo da Arma que ela vê assim como se estivesse conversando com a gente. Ela tem uma entidade assim, tem isso aqui, tem um tipo de evidência assim Conheço uma pessoa assim. impressionante. E para mim são flashes, né? E aí de repente eu senti aquela vibração tão amorável. E era Ramachandra. Eu falei, puxa vida, até a gente cria preconceitos por conta de imagens e tal. Mas, Uhum. enfim, e quando é a aproximação, por exemplo, de Ramod, da equipe dos irmãos de Marte, né, muitos deles encarnados, em outra dimensão física, Sim, sim. né, mas eles estão encarnados. É uma relação puramente mental, e é uma velocidade mental gigantesca. Então, é diferente. É outra abordagem, né? Mas, Sabe, enfim, foi um aprendizado grande, né, ao longo desses anos. Né? Foi um aprendizado grande. quantas obras você já psicografou? 7. Você falou agora que você está psicografando uma de cura, se eu não me engano? Essa de cura é engraçado, porque ela é meio de parceria, né? Um trabalho de parceria e foi me feita essa proposta, seria um trabalho de parceria. Eu iria pesquisar, iria me instrumentalizar, e era uma coisa assim que, inclusive, eu faço citação de referência bibliográfica, e no meio delas vieram, né? Tem Ramod, né, esse irmão marciano, e Salvaná, que é um discípulo de Ramatiz, né, esteve na Índia, lá na Indochina, teve algumas encarnações na Índia, né? Inclusive, a primeira vez da presença dele, eu achava que era Yogananda, né? Eu confundi um pouco, mas era Savana, e ele também depois encarnou no oeste americano, na tribo Hope, né, os peles vermelhas lá. Ele era um cacique e xamã né, era um sábio, né, e foi quando eu tive um contato direto com ele, porque nessa época eu era filho dele, né, e dei muita dor de cabeça para ele. Mas, enfim, e ele é um mago, assim, do deserto, é um mago, sabe, trabalha muito com manipulação de energias da natureza, é impressionante. E ele e Ramod estão me ajudando nesse trabalho em muitos momentos, até corrigindo coisas que eu pesquisei em outras obras e tal. Então é um mix, né? É Legal, um mix. legal. Sabe, a gente estava falando de Yogananda, daqui a pouco, 7h30 da noite, não sei se você consegue, mas toda terça-feira o nosso mestre Adão, ele realiza um estudo das obras do mestre Yogananda. É online, inclusive quem quiser participar, só manda uma mensagem para a gente, consegue acompanhar esse estudo online, que é maravilhoso. E todo segundo domingo do mês nós temos um satsang, eu vou compartilhar com você o link, que a gente tem essa conexão com esses mestres indianos, esses nossos irmãos que trilharam esse caminho da yoga, da meditação. É um trabalho maravilhoso de interiorização do ser. Você vai gostar. Vou mandar o link para você. Tá bom. E agora, falar um pouquinho, sabe, você estava comentando do Dharma, cara. Explica para a gente, para o pessoal que está em casa. Eu sei que você começou a falar no início, do Dharma. Vocês se reúnem toda segunda-feira à noite, uma semana é online, na outra é presencial. Mas, assim, o Isso. que é realizado para o pessoal que está acompanhando a gente entender melhor? Inclusive, eu convido quem também tiver vontade, interesse, sintam-se convidados a participar do trabalho online. Então, normalmente a gente faz, mais uma vez, eu trago assim um mix
do aprendizado que eu tive na yoga e se junta cada trabalho. Eu sinto a presença dos guias, sinto a presença do mentor. Variam o dia, né? Às vezes sinto Savanás, às vezes sinto Ramacharya, é muito variável, mas orientando, né, a condução naquele dia do trabalho. Mas normalmente ele envolve um momento de a gente faz um estudo, né? No momento a gente está, inclusive, estudando essa obra que ainda está no prelo aí da editora, mas a gente já tá usando como apostila, né, no nosso grupo, né, sobre trabalho de cura, né? Então, falando de cristais, falando de cores, falando de passes, né? E a gente está estudando essa obra no momento. Depois, a gente faz uma mentalização dos símbolos do Triângulo da Rosa e da Cruz, que eles têm todo o significado e todo um efeito de sintonia com a falange de Dharma, que é essa falange que são os nossos mentores, né, na colônia do Grande Coração. E então a gente faz essa meditação, essa mentalização. Antes, sempre, alguns minutos antes, a gente faz um exercício de concentração, né, treinamento da mente, esvaziar das coisas do dia a dia, né, se desligar, fazer o exercício de encontrar um estado de paz, de silêncio interior, e aí entra com a mentalização. Bom, aí depois disso, a gente faz a abertura, faz a ligação com os guias e, em seguida, a gente faz um trabalho agora de mergulho dentro da gente, né? Então, um exercício de diálogo com o nosso mundo interior, diálogo com o nosso orgulho, com as várias manifestações do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de algumas mazelas, de medos, de culpas, as mazelas que a gente absorveu nesta vida e trouxe de tantas vidas passadas, estão aí no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, são memórias passadas. Então a gente faz esse diálogo para tratar, é todo um trabalho de alquimia interior, visando a transformação desses materiais, para que eles se transformem no inverso delas, né? Então, o egoísmo transformando em altruísmo, em força, né? Energia de doação incondicional, orgulho transformar em humildade, né? Medo transformar em coragem, culpas transformar em perdão, seja nós, seja quem for. Então, a gente procura fazer contato com esse material que está dentro da gente. Que legal, cara, que legal, cara. Entendendo que o principal objetivo, o principal sentido da vida neste momento que a gente se encontra na Terra é a nossa autotransformação, né? Que seria o terceiro livro, né, da tríade, né? Então, Missão Planetária, Derradeira Chamada e o Sentido da Vida. Da engenharia de karmas ao processo de autotransformação. Então, é o trabalho que a gente faz, né? E ao final dessa segunda online, a gente faz um trabalho de mentalização de produção de energia, que é o nosso bioplasma, que é todo ser vivo tem bioplasma, e o ectoplasma, né? O ectoplasma está em torno do sistema nervoso. E o bioplasma ele é produzido pelo sangue vermelho, né? Todo animal que tem sangue vermelho, sangue quente, produz esse material. Esse, quando a gente encosta a mão e sente aquele calor, né? É um material mais denso, mas não menos importante, né? Mas é claro que o ectoplasma é um material mais delicado, mais sutil e mais nobre. Mas esses dois materiais são essenciais para que os guias, os mentores, os médicos do espaço possam ajudar entidades encarnadas e desencarnadas, né? E me Então, no diz uma. final, a gente faz esse trabalho de ajuda, então a gente produz e sempre emitindo também, ao final, o mantra OM, que o Perfeito. OM é o símbolo da criação, é o som da criação, né? É o som de Brahma, né?
ao Perfeito. criar universos, né? E é Uhum. interessante que eu lembro, alguns anos atrás, a NASA gravou o som do universo, e o som do universo era exatamente... Sim, eu lembro disso. Então, e a gente faz com... Ele tem um efeito reverberador desse material que a gente produz para que os guias possam utilizar para ajuda a encarnados e desencarnados à distância. Legal. E sabe, quem está, por exemplo, em Campo Grande ou outra cidade que não tem como ir presencial, ele vai conseguir esse atendimento online? Através de que forma? Não, a gente tem um link, né? Bom, entende que Campo Grande, assim como o Amazonas e Rondônia, né, 1 hora menos, né? O Mato Grosso também, e o Acre 2 horas a menos. Sempre começa, vai de 7h30 às 9h, né? E o presencial vai de 7h30 a 9h30. Mas assim, esse que é online, a gente passa o link, né? A gente pode disponibilizar o link, eu vou passar Eu gostaria. para... Eu não sei se teria como colocar aqui, mas eu posso... Você pode me mandar, depois eu Tá, coloco no GC aqui, tá ou bom. se você, depois você me manda e eu coloco aqui Tá, embaixo no tá bom, estágio, tá aí bom. o pessoal que está acompanhando vai poder assistir, porque a gente, aqui na nossa casa também, a gente realiza estudos online, Livro dos Espíritos na segunda, estudos das obras do Mestre Yogananda na terça e na quarta o Evangelho. E a gente também passa a divulgar esse estudo que vocês realizam, esse trabalho que é maravilhoso, viu, cara? Muito legal, muito legal. E todo mundo pode participar. Sim, sem dúvida, né? O presencial, a gente faz atendimento a quem precisa, pessoas de fora, né? Com passes, com cromoterapia, cristais, pedras, né? Gemas, né? A gente usa também algumas técnicas de radiestesia, tem aconselhamento e espiritual. Cada caso é um caso, às vezes tem pessoas presentes que pode haver uma incorporação, uma orientação, às vezes não, às vezes próprios médiuns intuem, orientam. E a gente faz um trabalho também de ajuda aos próprios membros do grupo. É muito interessante, porque tem períodos que vem muita gente fora. O último trabalho agora, na segunda, não veio ninguém de fora. E várias pessoas do grupo estavam precisando de ajuda. Então, foi muito interessante. Nada é por acaso. Tudo é perfeito. Tudo acontece da maneira como que deve acontecer. E a É, gente está preparando também, assim, eu particularmente, né, comprei uma chácara na Chapada dos Veadeiros. É uma região que tem muitos cristais, é uma região que tem um fluxo energético bem interessante, e a gente já recebeu uma orientação espiritual de preparar um espaço. A gente está criando ainda a infraestrutura lá, né, com energia solar, enfim, água, construções básicas, mas criar um espaço para fazer trabalhos lá também, né, próximo que da legal. natureza, e inclusive trabalho de cura, e eu já senti que vai ter muita... Já tem estado presente, né, uns irmãos também de fora aí, que fazem parte da equipe de Ramod, né, que são inclusive de fora do sistema solar. Enfim, tem muito trabalho aí pela frente. Aliás, essa questão de trabalho, o primeiro livro que veio na psicografia, quando terminou, eu pensei assim, vou dormir um pouco mais. Aí a entidade disse no meu ouvido, esse é só um primeiro de muitos, não tem descanso. Então, é aquela coisa, né, que a gente sempre comenta, lembra para o pessoal no trabalho. Às vezes a pessoa ajudou no trabalho de passe, no trabalho de ajuda, aí fala, nossa, hoje trabalhei muito, fiquei muito cansado. E o que os guias já nos passaram, quando a gente trabalha com amor, não tem cansaço. É tipo aquele princípio de quem doa sangue, e quem doa sangue produz mais glóbulos vermelhos, né? Algo similar. Quem doa de coração recebe muito mais energia. Então, é claro que se você doou apenas pelo campo mental da responsabilidade espiritual, parabéns, já é um grande avanço. Mas vamos avançar um pouco mais, abrir o coração e doar com amor, porque aí a gente nem se sente cansado. Esses dias conversava com um amigo meu aqui da casa e ele dizia o seguinte:
Quando você trabalha para Deus, por maior que seja a atividade, Ele vai te dar energia, te dar força para você realizar, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, você vai perceber que tudo foi feito perfeitamente e, melhor de tudo, você fez além do que imaginava e não está cansado. É a gente se dedicar, a gente se entregar à vontade divina e permitir com que eles nos ajudem, nos orientem, né, meu amigo? Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. E o dia que você vier em Campo Grande, você tem que vir no segundo domingo do mês para você participar do Nosso Sá de Sangue. Eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade muito grande de ter uma aproximação desse ser maravilhoso que está aqui do nosso lado, que é o Mestre Yogananda, e seus discípulos, os irmãos que trabalham com ele. Os nossos satsangs, eles são sempre muito bem acompanhados por esses nossos mestres espirituais que nos guiam e nos dão força para seguir a nossa jornada. Que maravilha. Sabe, meu irmão? Tem uma mensagem dele no livro Derradeira Chamada, né, do Yogananda, porque ele é um ser que me toca profundamente o coração, assim como Francisco de Assis, né? Tem alguns seres que realmente mexem profundamente comigo e a gente sente que tem algum grau de sintonia, né? Ainda Sim. que eles estejam muito lá na frente, né? A gente ainda estejamos retardatários nessa escola. Essa imagem dele não está à toa aqui, porque eu não ia colocar essa imagem, ela era para ficar mais no alto. E desde o início o enquadramento da câmera não ficou legal. Eu falei, cara, não está legal, vou baixar essas imagens aqui. Agora a gente está entendendo melhor o porquê que essas imagens foram baixadas aqui, porque essa conexão ela acontece, né? Desde o dia que o pessoal, eu não me recordo o nome daquele irmão que passou o teu contato, lá da Fraternidade. O Álvaro. Isso, o Álvaro. Ele falou, fala com o Sábio, que o Sábio vai participar com vocês aí, e desde então você foi muito atencioso. Pra você ver a nossa conexão aí, né, cara? Esse mundo a gente encontra irmãos nessa nossa caminhada aí. Foi um encontro muito legal, a sua palestra aqui, muita gente comentando, gostando, e faço votos que a gente possa ir também aí em Brasília, conhecer o teu projeto. Sintam-se convidados para que estejam aqui. Se Deus quiser, eu pretendo aí, vamos ver se até o próximo ano quando a gente consegue montar uma estrutura boa lá na chácara e a gente, inclusive, fazer trabalhos muito voltados para terapias, né, para cura, mas sempre associado à instrução, a estudo, né? É interessante que quando eu comecei a estudar yoga, e eu lembro ainda em Manaus, a professora falava assim que ela não entendia, porque yoga significa união com Deus, né? União. E por que tinha Hatha, Kriya, Raja, Nana, as várias tipologias de yoga, se ela é una, né? Tinha que estar tudo junto, né? Então, aí depois, quando conheci a América, vendo as obras dos irmãos da Falange de Dharma, dessa linhagem ramatiziana, e eles fazendo uma associação do processo de construção do autoconhecimento, da autotransformação, com as várias tipologias de yoga, né? Então, a Hatha, que trabalha muito com a estrutura psicofísica, né? E nós que estamos encarnados, a gente não pode se descuidar do físico, né? Tem que cuidar do templo da alma, né? De quem está encarnado. E aí vem a Raja, né? O Raja Yoga, que é a meditação crucial, né? E Nana, conhecimento, né? Estudo, não tem jeito de fugir disso, né? Kriya Yoga, que é a yoga da purificação, né? Do corpo, da mente, da nossa psique, da nossa aura, servir, mas não pode esquecer da gente. E aí eu sempre, no nosso trabalho, lembro do triângulozinho lá, né? Que trazida pela mensagem de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E muitas das vezes o a si mesmo é esquecido, né? A gente foge da gente mesmo, a gente não trata esse nosso ser, né, com amor, né? Você sabe que eu conversava hoje justamente com um amigo meu, e ele citou você. Ele falava isso, falou, cara, lembra que o Sábio comentou isso na palestra dele, que amar a si próprio, cuidar de si próprio.
dar um tempo para você ficar em silêncio, com essa conexão com o seu eu interior, porque a gente vive nessa ideia de que tem que fazer para ajudar o próximo, para a gente evoluir, para a gente se melhorar, e às vezes a gente fica o tempo todo trabalhando em prol do próximo e esquece um pouquinho de cuidar da gente mesmo, cuidar da saúde, cuidar do seu espiritual também, porque é necessário para a nossa evolução. Claro. Né? Pelo menos é essa forma que eu entendo. É por aí. Meu irmão, então a gente está encerrando o nosso programa Ramati Sem Fronteiras. Eu vou pegar contigo o link, eu vou colocar depois aqui no vídeo, na nossa entrevista, para quem queira assistir, acompanhar esse trabalho que vocês realizam nas segundas-feiras. Eu mesmo quero assistir, quero entrar, ver como é que funciona. Se você quiser deixar alguma mensagem para quem está acompanhando esse nosso programa aqui, fique à vontade. A mensagem é, mais uma vez, frisando o que a gente acabou de falar, né? De comentar sobre a importância de a gente se amar, e a gente não ama o que não conhece. Né? Ou seja, é preciso se autoconhecer. E para que a gente se transforme, se torne cada vez melhor, é preciso se conhecer e se amar. E sempre eu lembro da passagem de Francisco de Assis, quando aquele lobo estava amedrontando a cidade, e quando ele encontra o lobo, ele olha o lobo com tanto amor, com tanto carinho, que o lobo se dobra, né? E toda aquela ferocidade dele se dissipa. Então, tratar os nossos lobos internos, os nossos, não com violência, né? Mas com amor, visando um processo de educação, de domá-los, né, com amor, para que eles então, para que ocorra então essa alquimia interior de transformação. Essa linha. Perfeito. Claro, não significa a gente ser conivente com as nossas fraquezas, mas a gente não pode ser violento com elas. Sim. Né? Na violência não transforma. É preciso ser firme, mas uma firmeza com amor. Né? Sim. Disciplina, mas disciplina sendo flexível quando preciso. Para isso, usar o discernimento. E o autoconhecimento vai nos permitir isso, sabe? Tendo esse entendimento, você vai saber que você precisa sarar a sua ferida, que você precisa fazer a sua reforma íntima, deixar o velho homem lá para trás, mas você pode fazer isso tudo com muito amor, carinho e pedindo o apoio da espiritualidade amiga, que é isso. Eu sempre digo que a gente possa chegar à fase de evoluir não pela dor, mas pela alegria, pelo amor, pela felicidade. E esse processo de evolução pela dor, a gente consiga deixá-lo para trás. Exatamente. É um caminho que fez parte de uma história da humanidade, mas já estamos entrando na era aquariana, é uma outra pegada, é uma outra abordagem, né? Ficou para trás, é isso aí. Sempre que eu tenho oportunidade no estudo, eu falo isso. Falo, meus irmãos, vamos evoluir pelo amor, pela felicidade, pela alegria. Isso. Vamos deixar a dor e a tristeza lá para trás. Ela não nos pertence mais. Certíssimo. Meu querido, namastê. Obrigado namastê, por você. Grande abraço, muita luz. Vamos se conhecer pessoalmente, ou aí aqui em Campo Grande, ou aí em Brasília, no teu projeto. Só peço um pouquinho para você ficar na sala, que eu tenho que te passar um recado. E nós estamos encerrando mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Vocês acompanharam hoje o bate-papo com o nosso amigo aqui, o Sávio Mendonça, que realiza um trabalho maravilhoso lá em Brasília com o projeto Dharma. É autor de obras do mestre Ramatiz e de outros discípulos de Ramatiz, e que nós possamos torcer muito que esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo, essa nossa entrevista chegue aos 4 cantos do mundo e possa tocar as mentes e os corações de milhares de irmãos que estão por aí, sem entender muito bem o que estão fazendo ainda nesse planeta chamado Terra. Obrigado mais uma vez, até o próximo programa.